Quem está feliz, dá um glória a Deus. Feliz com Jesus, feliz com quem está do nosso lado, é ou não é? Sempre é bom a gente estar junto, louvado seja Deus. Queridos, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 3. Nós estamos sendo tão abençoados nesses, pelo menos eu, irmão, porque toda palavra de Deus, ela é para nós sustento, ela é para nós orientação, direção. Mas confesso para os irmãos que essa carta de Tiago, ela me empolga, ela me deixa assim agradecido e maravilhado, porque, irmãos, são princípios bem práticos. Conversando, acho que foi com o irmão Evaldo e a irmã Gisela semana passada, né? Não sei se foi com eles. Irmãos, é o Provérbios, é o livro de Provérbios do Novo Testamento. Eu acho que todo crente, pelo menos no início da sua conversão, ele deveria começar lendo Provérbios no Antigo Testamento. Se ele tivesse que escolher um livro para começar a ler no Antigo Testamento, ele tinha que começar a ler Provérbios de início, para que ele tivesse o entendimento do que é ter uma vida sábia, conselhos práticos. Assim é a carta de Tiago. E esse que nós vamos ler agora, capítulo 3, o verso de número 13 até o 18. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 13. O tema da mensagem é sabedoria para quem serve. Vamos repetir o tema? Sabedoria para quem serve. Irmãos, quando a gente fala de serviço, você já entende que isso está destinado a todos nós. Servir não é uma escolha ou um privilégio ou uma responsabilidade, como você queira enxergar de imediato. Não é para alguns, mas para todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Olhe para o seu corpo, imagine seu corpo. Qual parte você descartaria hoje, pensando assim? Tem uma parte, estou falando parte do corpo, viu? Parte do corpo. Estou falando da nossa barriguinha, não é nada disso. Parte do corpo, um órgão, um membro, que você dissesse assim, isso eu não quero mais. Só se for um apêndice. Mas tirando isso, e ainda dizem que apêndice tem a sua função, sim. Alguns cientistas atribuem algumas funções ao apêndice. Mas, enfim, não tem uma parte sequer que a gente diz assim, é dispensável. Significa que todos os membros, órgãos e toda a composição do corpo humano são úteis e necessários, bem como no corpo de Cristo. Quando falamos de igreja, não existe um membro que seja dispensável. Sendo assim, todos nós fomos chamados para contribuir, para servir ao corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. E para que isso aconteça, irmãos, o que nós vamos ler agora vai nos mostrar que existe um elemento. Você diz assim, pastor, eu achei que seriam tantos elementos necessários. Sim, mas eu quero que você caminhe comigo nesse entendimento, porque nós vamos ver aqui que a sabedoria é um elemento que não pode faltar para nenhum de nós. Se todos nós fomos chamados para servir a Deus no corpo, sabedoria não pode nos faltar. Amém? Sabedoria tem que ser prioritária na nossa vida. Tiago 3, verso 13, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade,
aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Que o Senhor aplique ao nosso coração a sua palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, eu quero começar, e enquanto preparava essa mensagem, eu estava lembrando de algo que era o meu sonho de consumo na minha infância e pré-adolescência. Eu tinha um desejo de ter um canivete suíço. Alguém aqui já ouviu falar, ou alguém já teve um canivete suíço? Sim ou não? Irmãos, tem um canivete suíço, e eu estava pesquisando, e se eu não me engano, era esse que o meu irmão tinha, e eu ficava namorando ele. Ele tem 33 funções num canivete. E eu fui pesquisar, fui dar uma olhada, só que 33 funções com inúmeras possibilidades de você trabalhar com ele. É o canivete do soldado. Olha só, ele tem abridor de garrafa, abridor de lata, alicate, argola, caneta esferográfica. Ele tem 3 tipos de chave de fenda, 2,5, 3 e 6 milímetros. Ele tem 2 tipos de chave Phillips. Ele tem cortador de fio, ele tem descamador de peixe, ele tem desencapador de fio, ele tem ferramenta para crimpar o fio, ele tem um formão de 4 milímetros, gancho para várias utilidades, lâmina grande e uma pequena, ele tem uma lente de aumento, ele tem um limpador de gancho, ele tem um limpador de unha, ele tem uma lixa de unha, ele tem uma mini chave de fenda, ele tem um palito, ele tem um perfurador, ele tem uma pinça, e ele tem pino de aço inox, ele tem ele tem 2 réguas, uma em milímetros e outra em polegadas, ele tem um saca-rolha, ele tem uma serra de madeira, uma serra de metal e tem uma tesoura. Num canivete. Por isso que era o meu sonho, meu irmão tinha um desse. E eu ficava olhando, meu Deus, quanta coisa tem aqui, uma lentezinha, uma lupazinha, e eu ficava assim namorando, mas meu irmão, não sei o que aconteceu, levou ele, enfim, não sei. Mas era um sonho que eu tinha de consumo, eu queria aquele tipo de canivete. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu imaginei esse tema sabedoria, isso que Tiago apresenta, quase que como um canivete suíço para quem deseja servir a Deus. É como se num elemento você tivesse várias funções ou várias finalidades que pudessem te ajudar a servir a Deus melhor, num único elemento chamado sabedoria. Irmãos, é interessante e isso é tão perceptível, porque quando Deus visita o rei Salomão, ele iniciando o seu reino, o seu governo, Davi então já tinha passado e deixado esse legado para ele. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 3 que Deus aparece a Salomão e dá a ele a oportunidade de pedir uma coisa para ele. Salomão, pede-me o que você quiser. Você vai começar algo muito grande, você vai liderar um povo, não é qualquer coisa, o que é que você quer? Pede-me o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão, a oração dele é por sabedoria. Foi o rei mais sábio da história. Deus disse assim: Salomão, você podia ter me pedido muitas coisas. Você podia ter me pedido a vida dos seus inimigos. Você podia ter me pedido riquezas. Você podia ter pedido longevidade. Mas você me pediu sabedoria. Eu quero dizer que esse pedido, em outras palavras, me agradou tanto que eu não apenas vou te dar sabedoria em uma larga escala, você vai ser o mais sábio. Depois de você não vai ter outro. Você vai ser o mais sábio de todos os homens. Mas acrescentado a isso, visto que eu gostei tanto do seu pedido, que eu vou acrescentar até o que você não pediu. Vou te dar riqueza, vou te dar fama, vou te dar glória, vou te dar paz no seu reinado. Irmão, Salomão foi esse rei, é óbvio, com suas falhas, com seus erros como homem,
Mas, irmãos, foi um pedido muito interessante que ele fez para Deus: sabedoria. Irmãos, e Tiago também mostra exatamente isso, que a sabedoria é algo que vem de Deus, e que apenas pedindo a Deus é que nós a teremos. Ou seja, ele vai nos mostrar qual é então a fonte dessa sabedoria. E eu entendo, irmãos, que esse elemento é apresentado aqui por Tiago. E a gente não sabe ao certo a situação de cada uma dessas comunidades, ele diz que escreveu aos irmãos da dispersão, as 12 tribos da dispersão, está lá no início da carta. Então, nós não conhecemos de fato as circunstâncias de cada uma dessas comunidades a quem ele escreve, ou se num todo. Mas, irmãos, fica claro no texto que a gente leu aqui, que embora não tenha detalhes sobre isso, mas parece-nos que haviam disputas em meio aos irmãos, disputas por poder e por cargos ou posições de liderança, porque ele fala de rivalidades, ele fala de inveja amarga, ele fala de disputas. E no início do capítulo, se você lembra, capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer assim: irmãos, não queiram muitos de vós serem mestres, sabendo que haveremos de receber um juízo mais severo. Ou seja, irmãos, dá-nos a entender que Tiago está falando aqui num contexto em que ele via os irmãos brigando, querendo destaque, querendo visibilidade, e por isso, agindo de uma forma carnal, movidos por uma sabedoria que não era a do alto, era da terra. E por agirem assim, eles estavam trazendo muitas coisas ruins sobre a igreja. E então Tiago começa a diagnosticar o problema. Ele começa, e você vai perceber aqui comigo, que ele vai mostrar qual é o problema desses irmãos, dessa comunidade a quem ele escreve, e também traçar ou prescrever qual é o remédio para eles. Então, ele mostra o problema, mas ele também apresenta a solução. Irmãos, eu queria responder diante desse texto 3 perguntas. A primeira, irmãos, é: de onde vem a nossa capacidade para servir a Deus? Vou repetir: de onde vem a nossa capacidade para servir a Deus? Vocês querem ser mestres, muito bom. Vocês querem ocupar cargos, ótimo, e é isso mesmo. Todos nós precisamos servir. Todos nós precisamos ser ativos e frutíferos no reino e na obra de Deus, ótimo. Mas você precisa de capacitação. E de onde você terá essa capacitação? E ele vai responder então, irmãos, a estas perguntas. É interessante porque ele começa o verso de número 13 perguntando: quem é sábio e entendido entre vocês? Porque se espera disso de quem está servindo a Deus, sabedoria e inteligência. E ele pergunta: quem é assim entre vocês? Quem é que está buscando isso de fato, a ponto de poder servir a obra, a ponto de servir a igreja? E quando ele perguntou isso, irmãos, eu lembrei do que Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele vai falar, quando ele repreende os irmãos, porque os irmãos estavam num pandemônio, levando o outro irmão na justiça. Isso está no capítulo de número 6 da primeira carta aos Coríntios. Os irmãos tinham um problema: irmão, aquele irmão não me pagou, aquele irmão comprou meu carro, mas não pagou, aquele irmão me alugou minha casa e não pagou. E o que é que estava acontecendo? Eles estavam levando os irmãos no litígio, no tribunal. Isso dava um pé de manga, isso dava assim um rebu entre a sociedade da época. Porque olha só, aqueles irmãos da igreja estão brigando. Paulo diz: só disso acontecer já é derrota. Porque você não sofre o dano. Você vai levar o irmão na justiça e perante incrédulos.
E eu queria que, se você tiver como, 1 Coríntios capítulo 6, vai dizer assim no verso 1: quando algum de vocês tem alguma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ele não está colocando uma situação para deixar, irmãos, de ser considerada, não. Deixa para lá, não. Julgue isso, mas isso poderia acontecer entre vocês. Olha só, queridos, o que ele chega a dizer: que a igreja poderia estar resolvendo demandas judiciais, problemas que acontecessem no meio dela. E ele continua dizendo no verso 2: ou vocês não sabem que os santos, quem são esses santos? A igreja. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? E ele continua dizendo: ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, olhe para quem está do seu lado, diga assim: meu irmão, você não sabe que você vai julgar o mundo, não? Eu acho que você não sabia disso, não, mas é o que o texto está dizendo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, verso 2, será que vocês não conseguem, não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Olhe para quem está ao seu lado, diga assim: não é só o mundo, não. Você vai julgar aquele serzinho de asa, vai julgar os anjos. Nem sei se eles vão ter mais asa, né? Os anjos caídos, então, porque perderam as asas. E ele vai continuar dizendo, irmãos, no verso 3, por acaso, né? Depois vocês não sabem que vão julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Verso 4, portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Verso 5, digo isso para vergonha de vocês. Olha só, será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês, que possa julgar entre os irmãos? A mesma pergunta que Tiago faz na sua carta. Não tem, quem é sábio e entendido? Não tem uma pessoa que tem entendimento, sabedoria. Não tem uma pessoa que possa de fato ser madura, competente espiritualmente o suficiente para julgar essas coisas pequenas que ele considera mínimas. E aí vem Tiago na sua carta e faz a pergunta: quem entre vocês é sábio? Quem entre vocês é inteligente? Mostre isso de uma maneira diferente, pelas obras de mansidão. Então, ele mostra, irmãos, que há sim uma necessidade, que nós devemos sim procurar maturidade, nós, cada um de per si, cada um na sua pessoalidade deve buscar a sabedoria. Pastor, mas o que eu faço na igreja? Eu não sou nem líder, eu sou liderado. Mas você precisa de sabedoria para aquilo que você fizer. Pode ser um serviço considerado pequeno diante dos olhos dos homens. Irmãos, quando há a eleição dos diáconos para a distribuição de alimentos, em Atos capítulo 6, irmãos, o requisito era lá em cima. Tem que ser homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e de fé, homens de sabedoria. Tem que ser homem assim, para quê? Para entregar a cesta básica. Não é para pregar, não. É para entregar a cesta básica. Precisa desse nível, precisa. Então ele vai perguntar: tem alguém entre vocês assim? E a gente pergunta: Deus, às vezes a gente faz as coisas achando que assim, só a boa vontade é necessária. Não, irmãos. É necessário mais do que boa vontade. É necessário capacitação. E essa sabedoria que vem de uma fonte. Então a minha pergunta de início é: de onde vem? Se nós precisamos dessa capacitação, aonde nós iremos buscar? Pastor, eu vou me matricular numa faculdade de teologia, eu vou fazer um curso de liderança avançado no Hagai, lá em São Paulo, eu vou fazer, irmãos, isso não tem problema nenhum, isso é bom, edifica, capacita, dá ferramentas, mas eu quero dizer que exige-se uma capacitação muito maior do que qualquer um desses cursos pode oferecer. Aliás,
nenhum deles é capaz de oferecer o que nos é pedido nesse texto: sabedoria. Ele vai mostrar aqui, irmãos, que é algo que tem uma única fonte. Na verdade, o texto vai mostrar que existem duas fontes de sabedoria, e só uma de fato nos aproveita. A primeira, ele vai dizer que é uma sabedoria terrena. O verso de número 15 vai dizer que a sabedoria, olha, lê comigo, o verso número 15, capítulo 3 de Tiago, vai dizer: pois esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Ou seja, é uma sabedoria sim, mas é uma sabedoria que vem da terra. E por vir da terra, ela tem características terrenas. Mais do que isso, ela tem características sensuais, animais, da carne, diferente de espiritual. Então, quando ele coloca que a sabedoria, ela é terrena, é a fonte dela, ela vem da terra. E ele mostra aqui, irmãos, essa situação de viver uma sabedoria terrena é muitas vezes uma sabedoria movida pela razão. E quando nós tratamos, irmãos, da obra de Deus, nós temos sim o elemento razão, raciocínio, cognição, mas nem tudo, irmãos, a gente pode levar dessa maneira. Não é só pegar um livro, estudar e passar, isso qualquer um pode fazer. É mais do que isso, é buscar o poder que vem do alto, a sabedoria para discernir a situação espiritual que está ali naquele contexto. Muitas vezes, irmãos, a razão não vai te dar revelação. Você tem a razão, mas a revelação é algo que o Espírito de Deus dá. A razão vai até certo ponto e para. Então, quando se vê um milagre, a sabedoria terrena, ela vai questionar. Quando se vê um milagre, a sabedoria terrena, ela vai dizer assim: não, isso não é possível. Isso é coisa que aconteceu. Quando se conta um milagre na área financeira, a pessoa vai dizer: claro que não, isso não é assim. Porque existe um momento que ela se esbarra com a fé, ela se esbarra com a revelação, a razão vai até certo ponto. Há algumas correntes, irmãos, da filosofia diziam assim, que o grande problema do homem é a falta de educação. Se der educação à sociedade, a sociedade vai ser quase que um paraíso na terra. É uma escola chamada positivismo. Irmãos, e a gente está vendo que a educação é boa, é necessária, é urgente, é uma carência, mas não é ela que vai tirar o homem do buraco, não. Porque nós sabemos e conhecemos muitos homens doutos, inteligentes, graduados, pós-graduados, e que são verdadeiros homens sem um pingo de sabedoria, sem um pingo de discernimento espiritual. São inteligentes, mas são arrogantes, são inteligentes, mas são invejosos, são inteligentes, mas são brutos. São tão inteligentes que muitas vezes usam a sua inteligência para a maldade. Quem descobriu urânio? Urânio que serve para tantas finalidades. Olha a medicina nuclear. Fazer aqueles exames de ressonância magnética, aquela coisa toda. Quem diria, há tempos atrás, há anos atrás, que isso seria possível? Mas o mesmo urânio, quando trabalhado para o mal, pode fazer a bomba atômica. Inteligência, irmãos, é importante. A sabedoria, no que diz respeito ao conhecimento, a razão é importante, os avanços da ciência, da medicina, ótimo! Mas, irmãos, no que se trata de um plano do reino de Deus, o avanço do reino, coisas espirituais mais profundas que ligam ao homem, não apenas ao que ele sabe, mas ao que ele é. A razão humana, ela se esbarra e ela perde a sua eficácia. Além de ser terrena, diz que essa sabedoria é uma sabedoria, ela é da terra, mas além de ser terrena, ela é animal. E esse termo animal é um contraste do espiritual.
Paulo fala desse tipo de sabedoria lá em Coríntios capítulo 2, primeira carta de Coríntios capítulo 2, quando ele diz que aqueles irmãos da igreja, apesar de serem irmãos cheios de dons, mas eles eram naturais, eram carnais, eram movidos por essa natureza animal, terrena. E ele diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, irmãos, quando uma pessoa busca apenas a sabedoria da terra, ela vive numa dimensão natural. Ela não aceita as coisas do Espírito, porque são loucuras. Irmãos, isso é muito evidente em coisas que existiram há um tempo atrás, até que o Espírito Santo quebrou paradigmas, quebrou o orgulho humano e começou a visitar o povo com manifestações sobrenaturais. Mas há uns anos atrás, algumas denominações não admitiam milagres, não admitiam manifestações do Espírito, como falar em línguas, achavam isso uma loucura, até que o Espírito Santo veio e quebrou essa empáfia humana, porque eles diziam, segundo esses que rejeitavam, diziam que isso tinha sido para a época dos apóstolos. Irmãos, em nenhum lugar da Bíblia a gente encontra uma coisa assim. Um prazo de validade, não, é nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E nós estamos vivendo os últimos dias desde que Jesus foi para a cruz, e ainda não se encerrou os últimos dias. Nós estamos vivendo eles até a consumação dos séculos. E enquanto estivermos aqui, irmãos, a geração passa, a geração vem, mas enquanto Jesus não voltar, os dons estarão em atividade. O Espírito Santo estará sendo derramado. E nós ainda esperamos um grande e último avivamento, as últimas chuvas que hão de ser derramadas sobre a terra. Irmãos, e uma pessoa natural, com a sabedoria, ele pode servir na igreja, ele pode ser uma pessoa inteligente, mas ele vai se esbarrar em algumas coisas. Ele vai dizer, não, isso é loucura, isso daqui eu não consigo entender, porque eu estou no plano da sabedoria humana, natural. Eu não compreendo as coisas do Espírito, porque isso esbarra na minha naturalidade, na minha humanidade, é loucura. E eu preciso avistar um outro tipo de sabedoria, um outro nível de sabedoria. Além de tudo, irmãos, ele vai dizer que existem 3 características da sabedoria humana: é terrena, é animal e é demoníaca, é diabólica. Veja, Satanás encontra espaço na sabedoria humana, porque ele se valeu dela. A sabedoria humana para o diabo, ela se chama astúcia, sagacidade, perspicácia, no sentido negativo da palavra. E ele a usou muito bem. Você vai lembrar disso no caso da Eva. Irmãos, ele convence a Eva com a astúcia, com a sua sabedoria, com a sua sagacidade, com a sua genialidade para o mal. Ele consegue enganar a mulher. Olha, você vai ser como Deus, olha, não é assim. Irmãos, isso é muito sério. Ele usa a mesma sagacidade contra Cristo. Quando ele está lá no deserto, não, se você é filho de Deus, manda que essas pedras, e ele vai tentando, irmãos, e Paulo vai dizer, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, vocês também sejam enganados. Satanás, ele se vale de uma sabedoria terrena, e ele inflama nas pessoas, e eu digo mais, até em pessoas que servem a Deus nas igrejas. Ele inflama pessoas e até líderes com a sua sabedoria demoníaca. É quando o líder, é quando o servo, ele se enche
de qualificações demoníacas, como orgulho, como ambição, falsidade, fingimento, manipulação. É possível alguém que está numa igreja servindo, liderando, ser usado pela sabedoria humana no seu aspecto demoníaco. Isso é muito preocupante, irmãos. Não se serve a Deus com a sabedoria terrena, mas ela é uma fonte. Só que ele vai contrastar, ele mostra o problema, mas ele apresenta o remédio, a solução. Olha só, existe uma outra sabedoria, que é a sabedoria que vem do alto. Diga glória a Deus. Existe a sabedoria que vem de Deus. E ele vai mostrar isso, irmãos, que a sabedoria que vem do alto, ela tem algumas qualidades que eu vou falar daqui a pouco, mas a princípio, essa sabedoria que vem do alto, ele vai mostrar, ela é fruto, já começa da maneira certa, ela é fruto, anote isso, grave isso, guarde isso, ela é fruto de quebrantamento e de oração. A sabedoria que vem do alto é fruto de quebrantamento e de oração. Porque ele vai dizer, irmãos, no capítulo 1 de Tiago, no versículo 5, ele vai dizer assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, em algumas versões diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e lhe será concedida. Olhe bem, irmãos, primeiro aspecto para ter essa sabedoria que vem do alto é quebrantamento. Porque para você admitir que você não tem, o problema não é pedir, o problema é admitir que não tem. Deus, eu não sou sábio. Se algum de vocês tem falta, é quando eu olho para mim e não vejo sabedoria do alto na minha vida, eu vejo sabedoria da terra, mas eu não vejo do alto, porque as características são diferentes, totalmente diferentes. Então eu percebo, Deus, eu não estou agindo com a sabedoria que vem do alto, eu sou insensato, Deus, eu não estou capacitado a servi-lo, se o Senhor não me der. Então, primeira coisa é quebrantamento, eu preciso me quebrantar para admitir que eu preciso. E a segunda coisa é a oração. Se você tem falta, peça a Deus. Salomão pediu e recebeu. Você e eu vamos pedir e Deus vai dar. Amém? Peça a Deus, porque Ele dá a todos com generosidade. Ele dá a todos com liberalidade e não vai reprovar, não vai censurar. E a palavra, irmãos, ela afirma, e ela lhe será concedida. Deus vai dar. Você crê nisso, irmãos? Se a gente reconhece, a gente pede, Deus dá sabedoria a nós. Então, primeira coisa, ela já começa bem, mas ela também precisa se manter. Como que essa sabedoria se mantém, irmãos? E a gente vai vendo na palavra de Deus que existem fontes que vão alimentando essa sabedoria ao longo do tempo. A primeira fonte se chama Jesus. A comunhão com Jesus. Por quê, irmãos? Porque segundo Colossenses capítulo 2, versículo 3, vai dizer que Cristo, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, 3, em Cristo estão ocultos, e eu gosto dessa palavra ocultos. Ele diz que os tesouros estão ocultos. Quem já brincou de caça-tesouro aí quando era pequeno? Quem já brincou? Quem já brincou? Quem já brincou? Caça-tesouro, não é? Alguém diz assim, escondi uma coisa aqui no terraço, no terreiro, no quintal. O que é que você fazia quando era criança? Você ia procurar. Quando você diz assim, irmão, debaixo de algumas cadeiras aqui tem um prêmio. Eu tenho certeza que todo mundo ia levantar as cadeiras agora. É ou não é? Porque a gente gosta de procurar o que está escondido. E se for um prêmio, e se for um tesouro, quem já não correu quando era doidinho,
atrás de um arco-íris, do final do arco-íris. Fala a verdade. Ele está dizendo que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Para quê, irmãos? Para que a gente vá lá procurar. Para a gente ir até Jesus buscar o que está oculto. Então, para que essa sabedoria seja mantida, nós precisamos de um constante relacionamento, de busca, de intimidade, de comunhão com Cristo. E recebendo dele aquilo que ele tem dentro de si, sabedoria e conhecimento. Além da comunhão com Cristo, nós precisamos da comunhão com a palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 119, eu queria muito que você abrisse esse texto. Salmo 119. Salmo 119, versículo 98, vai dizer assim: o teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Veja, irmãos, ele via na palavra de Deus sua fonte inesgotável de sabedoria, que o tornava mais sábio do que os inimigos que tramavam planos, que planejavam mal contra ele. Ele, pela palavra de Deus, entendia que ele seria mais entendido do que os mestres dele, porque ele meditava na palavra. E até a experiência dos idosos está abaixo da sabedoria que vem pela palavra de Deus. E olhe que os idosos, eles têm pela caminhada uma experiência acumulada, mas ainda assim a Bíblia vai mostrar que a fonte que nos mantém abastecidos e que nos torna mais sábios do que inimigos, do que os nossos mestres e até do que os idosos, é a palavra de Deus. Então nós precisamos nos alimentar. Falta de sabedoria, peça a Deus, Ele te dá. Agora, para manter a sabedoria, Cristo é a fonte da sabedoria e a palavra é a fonte da sabedoria também. Então, para alimentá-la, irmãos, nós precisamos disso. Então, duas sabedorias. De onde vem? Uma da terra e uma do alto. A da terra serve a esses propósitos terrenos. E male. Porque de vez em quando vai dar um problemão. Se a gente for aplicar a sabedoria terrena para o nosso casamento, vai dar problema. Se a gente for aplicar a sabedoria tão somente terrena, na criação dos nossos filhos, na administração das nossas finanças, nos nossos relacionamentos interpessoais, nós excluímos Deus, excluímos a palavra e trazemos somente a sabedoria humana, o coaching e assim por diante. Irmãos, mais cedo ou mais tarde vai fracassar. Porque vai ter problemas que essa sabedoria humana não vai resolver. Vai ter situações que essa sabedoria humana vai se tornar demoníaca. E aí vai dar muito problema. Mas se a fonte da nossa sabedoria principal, oh Deus, vem do alto, aleluia, as coisas serão muito melhores. Amém, queridos? E a segunda pergunta, deixa eu correr. De onde vem, nós já vimos. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Mas a segunda pergunta, que características se espera dessa pessoa que serve a Deus com sabedoria? Pastor, tá, e como é que eu vou saber que eu tenho essa sabedoria que vem do alto? Está aqui, irmãos. Uma amostragem do que é a sabedoria, do que é a característica da sabedoria terrena, o que é que ela produz, o que é que não se espera daquele que serve a Deus com sabedoria. O que é que não se espera? Eu quero começar por isso. Não se espera, segundo o verso 14, quem está aí com a sua Bíblia ainda aberta, em Tiago capítulo 3, versículo 14, vai dizer assim: se pelo contrário vocês têm em seu coração, olhe comigo, inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Irmãos, tem 4 aspectos aqui para a gente considerar. Ele fala de inveja amarga.
Inveja amargurada, aquela coisa de você, da pessoa. Olha só, uma pessoa que serve a Deus com a sabedoria terrena, ela vai ser tomada muitas vezes pela inveja. Porque ela vai começar a olhar o outro sendo acrescido. Talvez ela olhe para o outro que está se destacando, que está crescendo, e aquele que é dominado pela sabedoria terrena, ele vai começar a invejar. Lembra do Caim? Por que ele matou seu irmão? Por inveja. Nossa, Deus está dando moral para ele, não está dando moral para mim. Olha só, Deus batizou aquele dali que está chegando com o Espírito Santo, e eu estou 300 anos na igreja, nunca senti um arrepio. Olha, ô irmão, como não? E começa a Satanás, olha aí a sabedoria que vem da terra, ela também é inflamada pelo inferno. Ela não consegue ver com alegria o crescimento do outro. Ela começa a invejar. E ela fica se afirmando: ninguém pode ser melhor do que eu. Eu tenho títulos, eu tenho cursos, eu tenho uma oratória, eu me destaquei na minha escola, na minha faculdade. Irmãos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Às vezes vem pregar aqui uma pessoa que vai pregar assim: nós vai, nós foi, e Deus vai derramar uma unção, uma glória nesse lugar, irmão. Eu não estou mostrando isso, irmãos, para desestimular ninguém a buscar crescimento, não é nada disso, mas eu quero dizer que uma coisa é a sabedoria da terra, outra coisa é a que vem do alto. Até porque os que pregaram primeiro eram homens iletrados, não é que eram homens, irmãos, sem cultura, mas que para a época deles, eles não tinham passado por escolas formais. E Deus derramou um Espírito Santo, Deus fez milagres através da vida deles. E aí aquele que é movido pela sabedoria da terra, ele vai começar a sentir inveja, uma inveja amarga. Ele não fica alegre, ele começa a ficar se remoendo. E mais do que isso, quando começa, irmãos, esse problema, desemboca o segundo, que é a contenda e a rivalidade. Até porque quem é o melhor sou eu. Então, se eu sou melhor do que o outro ali, que nem tem o grau de instrução que eu tenho, então por que as pessoas gostam da aula dele? Por que as pessoas gostam quando ele prega e eu não? Por que as pessoas elogiam ele quando ele canta, quando ele toca, quando ele ensina, e eu que sou bem melhor, bem mais capacitado, ninguém nunca me elogia? Olha, uma coisa vai puxando a outra. Primeiro a pessoa começa a invejar, depois ele começa a criar rivalidade. Pois ele começa a achar que todo mundo deve apoiar a ele, elogiar a ele, dar tapinha nas costas dele e assim por diante. Depois disso vem vanglória. Ele diz assim: não se vanglorie disso. Então a vanglória também é um elemento da sabedoria humana. É aquela pessoa que eu não sei se você já viu pessoas tomadas por vanglória, quando elas dão um testemunho, é mais para se louvar do que para glorificar a Deus. O testemunho, irmão, você não sabe se dá glória a Deus ou se louva a pessoa que está dando testemunho. Porque a pessoa quer mostrar que ele de fato é alguém que tem que ser notado. É o testemunho que exalta a pessoa, a sua espiritualidade. Nossa, irmãos, isso só aconteceu, Deus fez isso, mas eu vou dizer por que ele fez. Fez isso, irmão, foi porque eu paguei o preço. Meu irmão, passei 40 dias e 40 noites em jejum, no monte. Pessoal, uau. Você tirou o foco de Deus e colocou em você. Ou seja, Deus foi obrigado a te pagar. Deus foi constrangido a te abençoar, porque você é demais. E a pessoa começa a se vangloriar. Veja, irmãos, são aspectos da sabedoria terrena. Além disso, ele diz assim: não mintais contra a verdade. A mentira, o engano, a falsidade, o fingimento, a hipocrisia, são aspectos da sabedoria humana, terrena. Então, a pessoa precisa se conservar naquela posição de ter aquele conceito dos outros. E ela começa, irmãos, tem gente que inventa história. Tem igrejas
que pagam pessoas para darem testemunhos falsos. É tudo arranjado. São atores. A pessoa não aconteceu nada, mas ela vai ali por algum benefício, conta umas historinhas, todo mundo bate palma. Manipulação, mentira. Eu tenho que manter minha aparência. Eu tenho que ser uma pessoa que as pessoas, eu tenho que passar uma imagem para as pessoas. Irmãos, eu quero dar essa palavra. Nós temos muito cuidado com esse tipo de nós, igreja de Jesus. Quem tem que ser levantado, exaltado, convém que ele cresça e que eu diminua, tem que ser Jesus. Eu vejo Paulo pregando e suas palavras mostram isso. Ele disse assim: irmãos, eu prefiro que vocês vejam minhas fraquezas do que eu tentar me gloriar a partir do que Cristo fez por mim. Então ele evitava contar detalhes do seu arrebatamento. Você vê que ele faz isso, mas com muita relutância. Eu conheci um homem, ele não dá nenhum nome para ele. Era ele, ele está falando dele. Eu conheci um homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E esse homem foi arrebatado até o paraíso e ouviu falar. Esse homem era ele, gente. Eu poderia dizer, irmãos, eu quero contar uma experiência poderosa, aleluia. Eu vivi com Deus, que eu fui trasladado, arrebatado até o Deus, aleluia. Mas vocês não sabem, uma vez eu estava numa igreja e o pastor deu um testemunho, eu fiquei tão para baixo, porque ele diz assim: irmãos, eu já fui arrebatado 14 vezes ao céu, e eu lá ouvindo, eu disse: Jesus, não fui nenhuma. O Senhor arrebatou esse irmão 14 vezes, nem para me arrebatar uma, só uma. Então, mentira, eu não estou dizendo que é mentira não, viu, irmão? Pode ter sido que ele foi arrebatado 14 vezes mesmo. Mas eu quero dizer que as pessoas querem manter uma imagem, e muitas vezes, para manter uma imagem, elas vão ter que mentir, ter que fingir. Aí está ruim no casamento, mas posta uma foto lá no Instagram, dando beijinho, selinho. Se isso for real, no dia a dia, posta mesmo. Mas se isso só for para enganar bobo, irmão, está em pecado. Está fingindo. Vou orar e vou postar foto de eu orando, para que todo mundo veja que eu oro. Não, se for com a motivação correta, se ajudar alguém a, sei lá, mas para manter, olha, está vendo como eu oro? A gente vê um conceito diferente, irmão. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ora teu Pai que está em secreto. Agora, o que se espera da sabedoria humana, aliás, a sabedoria do alto. Sabedoria terrena humana, inveja amarga, rivalidade, vanglória e mentira. Olha o que é que produz, olha as características. Agora, da que vem do alto, o que é que se espera? Não dá para eu falar de todas, mas eu vou citá-las. São 9 marcas. Ele vai mostrar que a sabedoria que vem do alto, verso 13 e verso 17, ela tem mansidão, pureza, ela é pacífica, ou seja, não é contenda. Veja, são aspectos, o que falta na humana, abunda na que vem do alto. Então, a que vem da terra é aquela que não tem conversa com o outro, é aquela que afasta as pessoas, é aquela que promove só a si, é aquela que não visa o outro, visa só a própria pessoa, é aquela coisa ensimesmada, demoníaca, humana, carnal. Agora, olha que vem de Deus, ela tem mansidão, pureza, é pacífica, é gentil, é indulgente, gentil e indulgente como a mesma característica, amigável, no sentido de flexibilidade. Algumas versões vai dizer flexibilidade. Veja, uma pessoa sábia não é uma pessoa rude,
não é uma pessoa que se impõe, é assim do meu jeito. Vocês são o quê? Meus discípulos, meus liderados. Agora tem que fazer do meu jeito. Quem manda sou que nessa igreja, quem manda sou eu. Você vem de lá de baixo, irmão. Essa sabedoria não vem do alto, não. Flexibilidade, amigável. Irmãos, é aquela pessoa fácil de conviver, de trabalhar. Ela pode até discordar, mas ela não vai ser rude nem desagradável. O gentio, ele não provoca brigas, mas ele não cede à verdade só para manter a paz, não. Não é aquele que passa a cabeça em tudo, não. A mão na cabeça. É assim mesmo, não, deixa para lá. Não. Ele se posiciona, ele se firma. É assim, mas ele é gentil, ou seja, ele não vai provocar briga. Ele não vai sair brigando com todo mundo. Não, se a minha liderança mais afasta do que aproxima, se o meu serviço a Deus, mais que eu estou no ministério, tem 100 pessoas não gostam de mim. Aliás, 99, porque a 100 sou eu. A 100ª ovelha, né, que se perdeu, que se desgarrou. Então, 99 diz que eu estou errado, e eu bato no pé, não, mas eu não estou. Terrena, animal e diabólica. Essa sabedoria não vem do alto. Todo mundo está dizendo que eu estou errado, todo mundo está dizendo, mas eu não aceito, eu não admito. Flexibilidade, misericórdia, bons frutos, imparcial e sem fingimento. Vê, enquanto a outra, ela mente, essa não tem fingimento. Para quê? Para que eu vou mostrar uma aparência que não corresponde à verdade? Só para os outros ficarem, uau, uau. Eu lembro de uma vez, já contei isso aqui, que eu terminei de pregar em uma igreja, chegou um irmão e disse assim, pastor, deixa eu só te perguntar uma coisa, quantas horas você ora por dia? Eu olhei para ele, disse assim, irmão, por que o irmão está perguntando? Não, porque eu oro 4. Eu digo, show, parabéns para você, continue orando, meu irmão. Olha, virou Espírito Santo agora. Quantas horas, qual é o seu propósito? É mostrar o quê? Então, irmãos, nós precisamos fazer uma avaliação. Que tipo de sabedoria tem governado a minha vida? Que tipo de sabedoria eu tenho demonstrado dentro de casa? Que tipo de sabedoria eu demonstro na igreja? Nos meus relacionamentos, é assim? Ou é cheio de inveja, de rivalidade, de vanglória e de mentira? Quais são as características que devem acompanhar? Então, eu convido você, chegando na sua casa, passa um tempo, vai observar cada uma dessas características e ver se isso está correspondendo ou não. Amém, querido? E para terminar, os resultados que se esperam. Se eu tenho uma sabedoria humana, que resultado eu vou esperar disso? Se eu tenho uma sabedoria que vem do alto, que resultado eu vou esperar disso? Primeiro, vai mostrar aqui no verso 16, que se eu tenho uma sabedoria que vem da terra, os resultados serão os piores, negativos. Porque veja bem, onde tem, está dizendo o texto, verso 16, pois onde há inveja e rivalidade, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. Então não tem que esperar, irmãos, coisa boa. Pastor, parece que o negócio não anda, e é só problema, lá em casa é só conflito, e só BO, e na igreja também. Então, irmão, é porque é um indício de que o que está me movendo não é a sabedoria do alto, é a sabedoria que vem da terra. Porque onde há inveja e rivalidade, características da sabedoria humana, terrena, que é animal e demoníaca, aí há confusão. E toda espécie, irmãos, ele nem
nem classifica cada uma delas. Ele só coloca assim, toda espécie de coisas ruins. Então não tem que se esperar nada bom se a raiz, justamente a raiz, está contaminada e corrompida. É a falta da sabedoria que vem do alto. Agora, se a sabedoria vem do alto, aleluia, verso 18 vai dizer que os resultados são positivos. Leia comigo o verso 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A King James vai dizer assim: ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Então, quem é dominado pela sabedoria que vem do alto, ele vai ser um semeador da paz. Uma pessoa que semeia paz, ela vai ser dominada pela inveja, sim ou não? Porque a inveja não é fruto de paz, é fruto de problema, de contenda, de briga, porque ela tem que me promover e não o outro. E o Evangelho vai dizer que cada um considere o outro superior a si mesmo. Então, irmãos, quando a colheita é uma colheita, aliás, o plantio é um plantio de paz, a semeadura é uma semeadura de paz, a rivalidade é uma semeadura da paz, sim ou não? Ô gente, vai para a aula dele não, é o pastor João que vai dar aula. Uma vez me ligaram, já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Há uns anos atrás, na época do telefone de linha, quem lembra? Essa época jurássica, que é telefone de linha. Quando a gente estava perto de sair de casa, um domingo à noite, o telefone tocou. Eu corri, atendi, e era uma pessoa da igreja. Pai do Senhor, pastor, a gente estava quase saindo. Pai do Senhor, tudo bem, tudo bem. Pois não. Esse pastor, eu estou te ligando, é só para saber quem que vai pregar hoje. Como? Quem que vai pregar hoje à noite? Isso era um domingo. Eu disse, irmã, eu não costumo dizer quem vai pregar, não. Mas por que a irmã está querendo saber? Aí ela, não, porque se for fulano de tal, eu não vou hoje, não. Irmãos, meus ouvidos, que Jesus há de arrebatar e transformar no meio do caminho, ouviram isso. Você achou que a terra ia comer, né? Não. O vidinho vai ser transformado. Pá. Eu ouvi isso, a pessoa falando isso comigo. Como é que é? Não, porque, né? Pastor, é porque, pois então, a senhora vai ficar sem saber. Se a senhora quiser ir, bem. Se não quiser ir, é com a senhora. Mas eu não vou te dizer quem vai pregar. Pode ser, pode não ser, porque a motivação está errada. Irmãos, quem sobe, a gente tem que parar para ouvir. Amém ou não? Porque nós temos uma responsabilidade, irmãos, de colocar aqui pessoas que têm compromisso com Deus e com a palavra. Então pode ser que essa, eu sou de Paulo, eu gosto de Apolo quando prega, aí eu gosto de Cefas. Que coisa, que Cristo está dividido, foi o que Paulo falou. Cristo está dividido, uma parte é Paulo, uma parte... Não, gente, parar com essas coisas de menino, essa sabedoria do... Então, a semeadura da paz produz uma colheita de justiça. Então, irmãos, o que se esperar quando uma pessoa é movida pela sabedoria do alto? Coisas boas. Vai vir uma colheita abundante de justiça, de coisas boas sobre a vida, a família e o ministério de quem age movido pela sabedoria que vem do alto. Eu termino, irmãos, fazendo uma pergunta, visto que somos corpo de Cristo, não existe um de nós sequer que não tenha uma finalidade, um porquê, um serviço a desempenhar. Podemos estar confusos, e eu quero até
dar um adiantamento que em agosto, preste atenção, agosto, nós teremos um encontro aqui na igreja. Nós queremos alcançar primeiramente todos os líderes, mas estará aberto a todo mundo que quiser participar. Nós vamos ter o pastor Mateus, que ele vai trazer, irmãos, uma ministração sobre como você pode descobrir o seu dom e o seu lugar no corpo. Eu estou fazendo o que aqui na igreja, pastor? Será que eu estou no lugar errado? Será que eu estou no lugar certo no que eu estou fazendo? Eu queria estar com fulano, eu queria cantar no louvor, mas onde é que eu devo estar? Vem participar desse dia. Vai ter teste de personalidade, porque isso conta muito também, irmão. Nós vamos anunciar, mas eu já estou deixando assim de antemão, preparado, para que em agosto você já esteja atento que vai acontecer. Vai ser um sábado, irmão. Vai ficar um sábado, tarde e noite. Amém? Nós vamos ficar aqui, irmãos, e vamos ser ministrados, e eu tenho certeza, Deus vai nos reposicionar, ou afirmar a posição que nós já estamos, enfim, servir no corpo de Cristo. Se somos corpo, nós precisamos servir. E se precisamos servir, é urgente a necessidade de sabedoria. Sem a sabedoria do alto, a casa cai. A mulher que não é sábia, ela destrói. A mulher sábia, ela constrói. O crente sábio, constrói. O crente sem sabedoria, destrói. E assim por diante. Sabedoria é um elemento fundamental. E eu queria orar com você agora. Fique de pé em nome de Jesus. Se alguém tem falta de sabedoria, pastor, primeiro fator é dizer: Deus, eu não tenho. Deus, eu preciso de sabedoria. Deus, eu preciso da sabedoria a mim, Senhor. Eu não sei lidar. Eu não sei lidar no meu casamento. Eu não sei lidar para a criação dos meus filhos. Eu sempre dou uma nota, eu erro. Eu acho que eu estou fazendo a coisa certa, estou fazendo a coisa errada. Me dá sabedoria, Senhor, no ministério, na obra, no serviço. Vamos fazer essa oração, irmãos? Fecha seus olhos nesse instante. Eu queria que a gente, se você quer fazer essa oração específica, Deus me dá sabedoria, coloca a mão no seu coração, aí onde você está. Vamos orar por isso. Primeiro vamos reconhecer: Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não tenho, Senhor. Eu não tenho para dar. A sabedoria que eu acho que é do alto, Deus, está se mostrando complicada. Tem separado, ao invés de ajuntado, tem causado tanto conflito. Eu tenho chamado para resolver, chama a pessoa para conversar e é pior. Já viu isso? Chamei a pessoa para sentar para conversar e foi pior do que se não tivesse conversado. Às vezes nos falta sabedoria. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Deus, no nome santo de Jesus, teu Filho, nós oramos. E essa é uma palavra, Senhor, que cabe, que envolve a qualquer pessoa. Diz a tua palavra que a todos, não existe os melhores, não existe os especiais, mas a todos o Senhor dá, e dá com generosidade, e dá com abundância. Pai querido, eu oro em nome de Jesus, porque, meu Deus, muitas vezes nós temos visto não apenas pessoas, mas famílias fracassarem, igrejas, ministérios, Senhor, fracassarem. E nossa tendência é atribuir tudo ao diabo, não que ele não tenha sua participação, mas muitas vezes nos deixamos tomar de uma sabedoria que mais prejudica, baseada na razão, baseada no meu instinto humano, carnal,
baseada, Senhor, muitas vezes numa inflamação do inferno, e eu me deixo levar por aquelas coisas. Mas o Senhor nos ensina nessa noite de que há uma outra fonte de sabedoria. Essa o dinheiro não compra, um curso não compra, apostilas, livros, por mais necessários e importantes que sejam, mas elas não conseguem obter essa sabedoria, porque ela vem do alto, ela vem do céu, ela vem de Deus. O Senhor é a fonte da sabedoria. E o Senhor nos diz e nos encoraja a isso: busque a sabedoria com todo o seu ser, busque o entendimento. Não cesse de clamar por Ele, não cesse de buscar. Jesus, em Ti, nós lemos isso, estão escondidos todos os tesouros, aleluia, da sabedoria e do conhecimento. Oh Jesus, é no Senhor que nós vamos buscar nessa noite. Nós nos quebrantamos e dizemos: Deus, se o Senhor nos deixar à nossa mercê, se o Senhor nos deixar entregues à própria sorte, à nossa própria sabedoria, Deus, nós vamos acabar com tudo que é bom. Nossa vida, nossas finanças, nosso negócio, nossa família, nossa igreja, ministério que o Senhor nos deu, tudo vai ruir, tudo vai ruir, tudo vai ruir. Mas nós oramos nessa noite, Jesus, Tua palavra nos faz mais sábio do que os meus mestres, do que os meus inimigos, e até daqueles que têm tanta experiência como os idosos. Jesus, dá-nos a sabedoria. Estende suas mãos assim, de uma forma profética, forma de receber. Deus, dá-nos sabedoria. Deus, isso não vai ser mostrado por um quadro pendurado na minha parede, não, por um diploma, mas pelas obras, pela manifestação da sabedoria, em atitudes, em prática de vida. Dá-nos sabedoria, Deus, dá-nos as marcas dessa sabedoria que vem do alto. Faz-nos pessoas pacíficas, não dadas à guerra, não dadas à contenda. Faz-nos pessoas, Senhor, gentis. Faz-nos pessoas, Senhor, que não buscam a sua promoção, não são tomadas por inveja, por vanglória, por mentira, por aparências. Deus, em nome de Jesus, até porque quem é sábio, ele se gloria, não é na sua sabedoria. Quem é sábio se gloria em Deus. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, nos nossos relacionamentos, amigável, flexibilidade, gentileza, paz. Meu Deus, em nome de Jesus, vamos semear paz para colher frutos de justiça. Por isso, nessa noite, rogamos, Senhor, dá-nos, derrama com generosidade a sabedoria do alto, em nome de Jesus, com generosidade. É o que a Tua palavra diz: peça e Ele dará com generosidade. Aleluia. Nós recebemos, Senhor. Meu Deus, eu não sei se tem como a gente passar de Salomão. O Senhor disse que na terra não existiria igual a ele, não existiria maior do que ele. Mas, Senhor, dá-nos a sabedoria com generosidade, porque nós temos Jesus na nossa vida, e Ele é a fonte maior, mais do que Salomão, mais do que qualquer homem. Jesus, nele estão ocultos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em nome de Jesus oramos, Pai, e recebemos pela fé
da palavra do Senhor, que diz: será dada, é tua palavra, o Senhor não mente, fiel é esta palavra, e nós tomamos posse, recebemos essa sabedoria do alto, pela fé, e já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Vamos aplaudir Jesus em nome do Senhor. Toda glória a Ele, todo louvor a Ele, toda adoração, nosso amado Jesus. Aleluia. Amém, amados. Amanhã, casa da irmã Elza, 16 horas. À noite, 11 horas, vigília das mulheres. Sábado vai ter vôlei. O pessoal está se preparando para uma Olimpíada que vai acontecer aí, não sei quando. Está faltando uma vaga no vôlei, né, Dani? É a minha não, rapaz. Então aí quem quiser jogar vôlei, está faltando uma vaga ali, ó, uma vaga. Vamos levantar as mãos em nome de Jesus. E domingo de manhã, escola bíblica, e à noite, culto da família, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, por essa noite, por esse tempo que aqui passamos, pelos irmãos que não puderam vir, mas nos acompanharam pelo YouTube. Abençoe a vida de cada um com sabedoria. Derrama sabedoria, Senhor, derrama sabedoria. Assim como nós oramos por nós, oramos pelos nossos irmãos também. Leva-nos em paz, livra-nos do mal, dá-nos uma noite abençoada, um descanso tranquilo e um sono reparador. Em nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, vá em paz, não deixe de dar um abraço, de apertar a mão do seu irmão, em nome de Jesus. Vá em paz. Deus te abençoe, você que nos acompanhou também, com uma noite abençoada. Nós nos despedimos de vocês em nome de Jesus.